Muito obrigado a todos. Vamos então agora convocando o painel de número 1 deste ENAEX 2025. O painel tem como tema Reforma Tributária, um novo cenário para o comércio exterior brasileiro, desafios e perspectivas. Eu convido o painelista Renato Agostinho, que é diretor do Departamento de Operações de Comércio Exterior do MIDIC. Por favor. Vamos recebê-lo. Convido também Mário Sérgio Teles, diretor adjunto de Desenvolvimento Industrial da CNI. Convido Breno Consoli, sócio do escritório Martinelli Advogados. E a Daiane Lima, que é coordenadora do Comitê Técnico Tributário da AEB. Funcionará como moderador deste painel Márcio Fortes, diretor de Relações Institucionais da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro e vice-presidente da Associação de Comércio Exterior do Brasil, AEB. Márcio, eu passo para você então a palavra, por favor. Não se livrariam de mim tão cedo, né? Eu continuo aqui. Bem, é um prazer estar com nossos amigos aqui, antigos colaboradores, outros atuantes muito importantes das diversas áreas do comércio internacional. Renato Agostinho, Mário Sérgio Teles, Breno Consoli e Daiane Lima. Então, ficamos muito contentes com vocês. Eu sou muito provocador. Tá ruim? Tá melhor agora? Eu tenho que trocar. Tá bom? O Jorge está dizendo que não está. Tá melhor agora. Eu ia sugerir outra coisa. Como o tema é de amplo conhecimento, mas não é de todos. A reforma tributária, isso marcou muito a discussão da vida econômica do país, da vida, eu diria, de vários setores, pela importância que tinha na redução da complicação que era a vida tributária nacional. Mas, ainda assim, alguns pontos ficaram pendentes. Muitos criticam esses prazos longos. Quem sabe, para que um dia, Ricardo, que o ICMS seja pago no destino integralmente daqui a quantos anos? 50 anos. 50 anos. Terrível, né? Vocês acham que nenhuma legislação vai mudar nos próximos 50 anos? Essa legislação vai estar vigente nos próximos 50 anos. Outra coisa... nós temos um período de transição agora que vai até 2033. Há várias propostas aí de mudanças, de ajuste da legislação. O que vai sobrar até 2033, eu não sei. Então, eu faço votos que a reforma tributária seja eficiente e que consiga superar esses pontos. Há também, em relação aos militares, né, já se fala em uma alteração na reforma tributária para os militares, que antes de ser feita a reforma tributária para eles, foi dado um aumento de 40% pelo presidente anterior, certo? E os civis nada receberam, mas os militares tiveram 40% de acréscimo para compensar as perdas. Cada um faça o juízo que quiser. Não sou eu que vou comentar agora a parte política, a parte radical, extremista não é comigo. Bem, nós temos alguns pontos que são colocados pela própria Fazenda como importantes para a efetivação do que se espera da reforma tributária.
eu acho que o importante é provocar cada um aqui dos presentes. Será importante para cada um dos presentes aqui se manifestar sobre os pontos que eu colocarei em seguida aqui. Um pequeno acidente aqui de queda. Vamos lá. Eu só vou colocar os temas. Vou ler rapidamente. São 7 pontos colocados pela Fazenda. Eu sei que os nossos panelistas aqui têm capacidade para desenvolver outros 500, outros 700, outros 1.000 e tantos pontos. Vou só colocar esses 7 pontos aqui com ponto de partida para a nossa discussão. Vamos lá. Primeiro, fim da acumulatividade de tributos, eliminando o resíduo tributário e tornando os produtos brasileiros mais competitivos no exterior. Menos tributação nos insumos, com a aplicação do mesmo tratamento tributário, favorável para mercadorias e serviços que tenham sido importados ou adquiridos no mercado interno, quando se destinarem à produção de itens a serem exportados, fortalecendo cadeias de suprimentos locais e, ao mesmo tempo, que amplie o nosso potencial exportador. Isso tem relação direta com o drawback. Imunidade tributária para serviços exportados, como frete, seguro e armazenagem, gerando redução de custos e integração de bens e serviços nas exportações brasileiras. Menos custos para pequenos negócios, com a possibilidade de consolidar cargas fora das áreas controladas pela Receita, abrindo portas do comércio exterior para pequenos negócios. Incentivo à desburocratização do comércio exterior, com mais agilidade e menos custos operacionais. Respeito à isonomia tributária entre fornecedores nacionais e estrangeiros, nas compras públicas em geral e nas aquisições de dispositivos médicos, medicamentos e equipamentos para pessoas com deficiência realizados por entidades beneficentes de assistência social. Possibilidade de eliminação dos encargos de juros de mora e multa no caso de nacionalização de insumos não exportados em decorrência de eventos imprevistos. Estamos jogando isso aqui, o Recoff, né, Ricardo? Também está aqui nesse. Então, e simplificação tributária é o mote para todos. Simplificação tributária, já todos fazem o cálculo de horas que são necessárias para você pagar o imposto correto. E depois de você pagar todo o imposto correto, você vai descobrir que pagou incorretamente, aí tem que responder a processo na Receita Federal e outros níveis aí, que COAF, inclusive, que vão atrapalhar a vida da empresa. Bem, coloquei esses pontos e deixo ter a liberdade aqui para eu falar. Agostinho, você quer começar? Não estão presos esses pontos são só provocativos. Né? Se eu disse 7 pontos, tem outros 700. Cada um pode colocar à vontade. Quer dizer que, já disse antes, aqui na Firjan nós trabalhamos diretamente com a API, que era meu colega, que eu era MIDIC, secretário executivo do MIDIC, ele era secretário da Fazenda. Então, com essa amizade antiga, ele veio aqui, participou, seja na Firjan, seja na IB, eu sou dos 2 lados, ele foi muito cooperativo, e agora ele está deixando a Secretaria Especial, que eu acho que ele deu a colaboração que pretendia dar, vai descansar um pouco, mas certamente vai ser chamado mais adiante, porque a todo instante eu vejo que há tentativas de aperfeiçoamento, de modificar alguma coisa, ou até fazer uma nova reforma tributária. Agostinho, você quer começar? Obrigado, Márcio. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, aqui em nome do vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin, da secretária de Comércio Exterior, Tatiana Prazeres. Eu queria agradecer à IB pelo convite, né, para participar aqui de mais esta edição do Encontro Nacional de Comércio Exterior. É sempre um prazer aqui para o Ministério, para a Secretaria, poder estar presente e ter essa oportunidade de apresentar aquilo que nós temos trabalhado e trocar aqui experiências, né, e conhecimentos para que a gente consiga avançar em direção a um comércio exterior cada vez mais competitivo, fluido, menos custoso, mais ágil para todos. Então, a proposta aqui do painel é falar sobre a reforma tributária, né, os seus impactos sobre o comércio exterior. Como o doutor Márcio já antecipou, né, nós poderíamos levantar aqui inúmeros pontos acerca desse assunto, né, que é extremamente denso, envolve aí muitos pontos, mas a gente selecionou aqui alguns tópicos, né. Primeiro, vamos fazer um overview sobre as principais diretrizes aí do novo modelo tributário, que de fato representa uma grande transformação na economia brasileira, né. É importante que nós reconheçamos isso.
O vice-presidente, ministro Alckmin, costuma dizer, né, que nós temos um estudo do IPEA que mostra que a reforma tributária, né, essa reforma sobre o valor agregado, né, nós estamos aqui a falar desta reforma tributária especificamente, né, nós vamos tratar aqui sobre reforma da renda, enfim, que são outras derivações, digamos assim, da reforma tributária, mas a reforma tributária sobre o valor agregado. Nós temos um estudo do IPEA que mostra que em 15 anos o impacto esperado no PIB é de 12%, o impacto no investimento, você teria investimento 14% maior e exportações 17% maiores no horizonte de 15 anos, a partir da implementação da reforma tributária. O Márcio comentou aqui um pouco sobre os prazos mais alongados, mas, enfim, é algo que a gente sabe, né? A política é a arte do possível, né? E tudo isso que a gente vai conversar aqui precisa passar, em grande medida, afora a regulamentação infralegal, né? Mas toda a parte da emenda constitucional, da lei complementar e ainda das leis ordinárias que virão, precisa passar pelo Congresso Nacional, né? Então, isso tudo envolve uma negociação muito ampla aí com diversos atores, e, enfim, né, nós temos algo que, de fato, nos parece bastante relevante aqui e que vai impactar sobremaneira, de maneira positiva, a realidade do comércio exterior brasileiro. Tem um passador? Bem, então, para a gente começar, como eu falei, né, falar um pouco primeiro sobre as diretrizes gerais, né, mas acho que muitos aqui já ouviram falar, obviamente, do tema, né, da reforma tributária e os principais ganhos, né, que se coloca a respeito dessa mudança que nós teremos. Então, acho que o primeiro, mais claro, né, e o Márcio também já mencionou, a simplificação, né, a consolidação de tributos, né, você deixa de ter a contribuição para o PIS/PASEP, a COFINS, o IPI ele vai ser zerado para a maioria dos produtos, né, e o ICMS e o ISS também serão extintos, e em lugar desses tributos todos você tem um sistema de IVA dual, né, imposto sobre valor agregado dual, por quê? Porque tem uma parte federal, que será a contribuição social sobre bens e serviços, a CBS, e uma parte subnacional, estadual e municipal, que é o imposto sobre bens e serviços, o IBS, né? Então, só nessa consolidação, né, de tributos, já há um ganho importante, né, que reduz, aí eu entro já no segundo ponto, aí, o custo de conformidade, né? Você tem dados do Banco Mundial, por exemplo, que mostram, né, que o Brasil está ali na dianteira, né, desfavorável em termos de tempo gasto para cumprimento de obrigações tributárias, né? A estimativa do Banco Mundial é que no Brasil se gasta 1.500 horas por ano para se cumprir obrigações tributárias, né? O equivalente a 187 dias úteis, né? É algo, enfim, absurdo, né? A gente precisa realmente enfrentar isso da maneira correta. E a redução do contencioso administrativo e judicial, né, que a gente sabe também que nós temos muita litigância no plano administrativo, que acaba desaguando no CARF, né, e demandas judiciais também, as mais diversas, sobre temas tributários, né? Muitas delas acabam até parando na nossa Suprema Corte. Então, o que se espera, né, a partir dessa mudança que nós teremos com a reforma tributária é uma grande simplificação no novo modelo, né? Hoje você tem 5.700 legislações municipais, né, 27 legislações estaduais, isso falando de ISS e de ICMS, e com o IBS, né, que será, como eu disse, a parte subnacional do IVA, a ideia é que se tenha aí uma legislação mais harmonizada, né, enfim, mais horizontal entre os entes federados, né, com mais semelhanças, né, entre os parâmetros que são adotados para o estabelecimento desses tributos, de forma a se ter um cenário de maior previsibilidade
e facilidade para cumprimento das obrigações tributárias, né, por parte de todos. Eu acho que o segundo aspecto aqui relevante, a não cumulatividade, esse aspecto é fundamental para as nossas exportações, né? Como nós sabemos, exportação é algo muito importante para uma economia, um vetor, né, de desenvolvimento econômico. A Secretaria de Comércio Exterior, agora no mês de setembro, lançou um estudo que mostra que as empresas que passam a exportar no Brasil, elas aumentam, em média, 37,6% o seu número de empregados, né? Então, mostra, e são empregos de maior remuneração, né, em geral. Então, isso mostra de maneira clara, inequívoca, né, por meio de um estudo científico, econométrico, que de fato a atividade exportadora ela favorece a economia. Então, com a não cumulatividade, você elimina, na não cumulatividade plena, você elimina o chamado resíduo tributário, né, que seria, na verdade, a situação na qual as empresas exportadoras elas pagam tributos na aquisição dos insumos que elas vão utilizar, mas elas não conseguem apropriar, apurar crédito tributário a partir dos valores que são pagos, né? Então, isso acaba sendo um ônus que é repassado para o preço do produto exportado, o que retira a competitividade das nossas vendas externas, né? Então, você, com a não cumulatividade plena do IBS e da CBS, né, e eu vou focar aqui a minha fala sobre esses dois tributos, né, que compõem o IVA dual. Nós temos também, no bojo da própria reforma, o imposto seletivo, né, que tem um alcance mais direcionado ali para produtos nocivos à saúde ou ao meio ambiente, mas eu vou focar aqui a fala. Como eu disse, são muitos aspectos, né, e a gente precisa escolher algo para tentar entrar um pouco mais de detalhe. Então, não vou abordar tanto o imposto seletivo, mas o imposto seletivo também, como vai ficar claro aí nos slides seguintes, né, a partir de 2027 ele já estará vigente. O acúmulo de créditos também é um outro problema que acomete as empresas exportadoras, porque se o resíduo tributário é uma situação na qual a empresa não consegue apropriar o crédito, na situação da acumulação de crédito, as empresas exportadoras conseguem até apropriar o crédito, mas não conseguem aproveitá-lo efetivamente, né? Por quê? Porque ela tem, muitas vezes, um percentual do seu faturamento razoável, né, devotado à exportação, né, o que a coloca num cenário de acumulador de créditos e que o aproveitamento desses créditos depende do ressarcimento, né, feito pelas fazendas públicas. E, normalmente, esses ressarcimentos não acontecem na velocidade, né, necessária para a dinâmica dos negócios, né? Então, isso acaba gerando um custo de carregamento dos créditos tributários ao longo do tempo para as empresas exportadoras brasileiras, o que novamente retira a competitividade das nossas exportações, né? Um último ponto sobre não cumulatividade aqui é o estímulo à especialização, né? O estímulo à especialização ele é importante, né, porque com a cumulatividade que nós temos hoje, pensando, por exemplo, no ISS, que é um tributo puramente cumulativo, né, ele não permite em nenhuma situação a apropriação de crédito tributário, as empresas muitas vezes acabam internalizando, né, a prestação de algum serviço para evitar o pagamento desse tributo, quando, na verdade, talvez fosse mais eficiente ela contratar um prestador externo à empresa para prestar aquele serviço de uma maneira mais eficiente, né? Com a não cumulatividade, ela podendo apurar crédito, né, isso muitas vezes se torna mais vantajoso. Então, você consegue ter ganhos de eficiência alocativa a partir de uma maior especialização, e tudo isso propiciado pela não cumulatividade plena, né? Um outro ponto, uma outra diretriz aqui, um outro pilar importante da reforma tributária, né, e especificamente sobre os seus impactos no comércio exterior, seria a tributação no destino, né? Porque com a tributação que acontece hoje, por exemplo, em relação ao ICMS, que é dominantemente na origem, você gera uma série de distorções na economia, né, criando o que se convencionou chamar de guerra fiscal, e no comércio exterior a gente tem uma faceta muito peculiar, né, específica, que é a chamada guerra dos portos, né, que o Senado tentou endereçar lá em 2012, mas a gente sabe que não conseguiu fazê-lo de maneira plena, né? Então, a guerra fiscal é eliminada com a tributação
no destino, exclusivamente no destino. E você também elimina com a tributação no destino um viés anti-exportador que você tem no atual modelo, que acontece quando empresas que estão localizadas em unidades da federação distintas, né? Então, o Estado que abriga a empresa exportadora, que vai adquirir um insumo de uma empresa estabelecida em uma outra unidade da federação, muitas vezes esse Estado ele não tem incentivo para atrair essas empresas exportadoras para o seu território, porque essas empresas no território do Estado vão apurar crédito integral do ICMS, mas, na verdade, o Estado que abriga essa empresa só arrecada uma parte desse valor, né? Porque a outra parte, na verdade, a maior parte, fica no Estado de origem, né? Então, esse é um problema que acaba desincentivando as unidades federadas a atrair empresas exportadoras, e os incentivos fiscais, normalmente, que você tem no Brasil, são voltados para a atividade interna e não para a exportação, né? Então, esse também é um problema que será endereçado aí com o novo modelo tributário. Aqui, dando um panorama também de linha do tempo, né, da reforma, em 2023, no início dessa gestão, nós tivemos a promulgação da Emenda Constitucional 132, né, que foi a que estabeleceu aí o marco da reforma tributária sobre o consumo, né, como foi chamada. Então, com essa Emenda Constitucional, você tem as linhas gerais ali da CBS, do IBS, e também do imposto seletivo. Agora, nesse biênio 2024-2025, você teve no início deste ano, né, após a tramitação no Congresso Nacional do PLP 68 de 2024, você teve a edição da Lei Complementar 214, que é conhecida como Lei Geral do IBS, da CBS e do Imposto Seletivo. Você tem ainda tramitando no Congresso o PLP 108 de 2024, que trata mais do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, sobre o Comitê Gestor do IBS, que será criado, o contencioso administrativo do IBS, a distribuição das receitas de IBS entre estados, DF e municípios, né, e também o ressarcimento dos saldos credores acumulados de ICMS. Ao longo da tramitação no Congresso, esse PLP 108 também acabou, digamos, se voltando para ajustes no texto da Lei Complementar 214. Então, até vou comentar aqui, tem alguns pontos que estão em apreciação na Câmara dos Deputados nesse momento, que o projeto entrou pela Câmara, foi aprovado, passou para o Senado aprovou, mas com ajustes, e agora ele voltou para a Câmara para essa apreciação final, né, antes da sanção presidencial. Então, há alguns pontos da lei complementar que já foi sancionada, a Lei Complementar 214, que estão sendo alterados também por esse PLP 108. E nós temos o programa da Reforma Tributária do Consumo, que foi estabelecido pela Portaria da Receita Federal 501 de 2024, que, digamos, ele organiza os trabalhos para a feitura da regulamentação infralegal, né? Os regulamentos da CBS e também, né, porque o IBS vai, em grande medida, espelhar aquilo que foi definido para a CBS, né? Então, esse programa organiza os trabalhos do ponto de vista normativo, do ponto de vista sistêmico, para a elaboração dessa regulamentação infralegal e implementação dos sistemas informatizados que permitam às empresas poderem operar no novo modelo tributário. Em 2026 é o ano de teste, né? Nós estamos nos aproximando disso, né? O ano de calibração das alíquotas do IBS-CBS. Há uma previsão de cobrança de uma alíquota de teste de 1%, sendo 0,9% para a CBS e 0,1% para o IBS, mas na prática, né, o que a gente sabe é que essa cobrança será substituída, né, o recolhimento do IBS-CBS nessa alíquota de teste será dispensado e será substituído pelo cumprimento de uma obrigação acessória, que na verdade a obrigação acessória será aquela de destacar, né, o IBS e a CBS nos documentos fiscais, né, inclusive também na declaração de importação, na DI e na do INPE, né, fazer o cálculo e a declaração dos valores devidos de IBS e CBS, mas na verdade esses valores não vão ser pagos, pelo menos em 2026.
Então, durante esse período, né, em 2026 ainda, você tem a permanência dos tributos com extinção programada, né, o PIS/COFINS, ICMS e ISS. Em 2027, a implementação em nível federal, né, porque aí, a partir de 2027, você tem a extinção do PIS/PASEP e da COFINS, a zeragem das alíquotas do IPI para a maioria dos produtos, com exceção daqueles que são produzidos na Zona Franca de Manaus, e a vigência plena da CBS. E você também tem, né, eu falei que não ia focar a apresentação, mas em 2027 você tem também o início da vigência do imposto seletivo. No período de 2029 a 2032, a transição do IBS, né? Então, gradualmente se tem a redução das alíquotas do ICMS e do ISS e o aumento das alíquotas do IBS. Né? Então, você tem uma espécie de phase-in do IBS e phase-out do ICMS e do ISS. E em 2033, aí sim, a implementação completa do IBS. Né? Aqui eu estou focando em relação a esses dois tributos, como eu disse, mas há outros aspectos da reforma tributária sobre o consumo, nas questões de distribuição de receitas e tal, que ficam para prazos posteriores a estes que estão colocados aqui. Mas, do ponto de vista da implementação do IBS-CBS, a linha do tempo é esta que se encontra aqui. Bem, agora entrando em alguns pontos mais específicos, e aí eles conversam bastante, Márcio, com aquilo que você trouxe, né, no início, as provocações que você trouxe, né, sobre o drawback e o recoff, né, o que eu queria destacar aqui como primeiro ponto, a possibilidade de equalização de tratamento tributário entre importações e aquisições domésticas de insumos admitidos nos dois regimes, drawback, suspensão e recoff. Né? A Lei Complementar 214, que é essa que foi sancionada no início deste ano, ela permite que isso aconteça, depende da regulamentação infralegal, nós estamos trabalhando nisso nesse exato momento, junto com a Receita Federal, com os demais atores relevantes, para que isso possa ser garantido efetivamente no regulamento. Possibilidade, aí já no caso do drawback, suspensão especificamente, né? Admissão de serviços no drawback. Alguém pode perguntar, mas a Secretaria de Comércio Exterior lançou recentemente o chamado drawback de serviços, né? Então, o que é que você está trazendo aqui como novidade em relação a isso? É que os serviços que estão contemplados no atual drawback de serviços, eles receberão um tratamento de imunidade tributária a partir de 2027. Então, não faz sentido eles continuarem dentro do drawback. Mas a Lei Complementar 214, ela permitiu, ela abriu a possibilidade de se incluir outros serviços no âmbito do drawback. Então, nós estamos também trabalhando nisso e a contribuição do setor privado é fundamental para que a gente possa identificar outros serviços que seriam relevantes, né, a gente incluir no drawback a partir de 2027, tá? Com base no permissivo legal da Lei Complementar 214. E um outro ponto importante também sempre foi um pleito, um reclamo trazido pelo setor privado, aí é a eliminação dos encargos moratórios, né, juros e multa, sobre insumos que sejam admitidos no drawback suspensão e que deixem de ser exportados por alguma razão, muitas vezes que escapa ao controle do exportador, algum problema lá no mercado de destino que o faz não cumprir o compromisso de exportação que havia sido avançado, mas e aí ele se vê obrigado a destinar para consumo no mercado interno aqueles insumos, ou até o produto já resultante da industrialização daqueles insumos. Porém, ele hoje recolhe os tributos incidentes sobre os insumos que foram admitidos no regime com juros e multa, né? E a partir do que consta na Lei Complementar 214, para o IBS e para o CBS, não haverá nessa destinação para o mercado interno cobrança de juros e multa. Ainda continuará havendo, obviamente, a cobrança dos tributos, mas não acrescidos de juros e multa, se isso acontecer dentro de um prazo específico que será determinado, vai ser um prazo de 30 dias subsequentes à data limite para cumprir o compromisso de exportação. Outro ponto relevante é a ausência de desoneração do IBS e da CBS no drawback isenção. Com o novo modelo de débito e crédito, se entendeu que seria menos importante ter essa previsão em relação ao drawback isenção. Contudo, o drawback isenção continua existindo e terá espaço no novo modelo tributário, porque há outros tributos
que não estão contemplados aqui na reforma tributária do consumo, né? Então, o próprio imposto de importação, o adicional de frete para a renovação da marinha mercante, o AFREM, né? Tem o encargo também da taxa de capatazia aeroportuária, que é desonerado em 50% no drawback suspensão e no drawback isenção. Quer dizer, esses elementos, né? E o IPI também, que vai ser zerado, como eu disse, para a maioria dos produtos, mas para aqueles que têm fabricação em Manaus, continuará sendo cobrado o IPI. Então, o drawback isenção ainda terá espaço para que as empresas possam, em relação a esses tributos, né, que não serão afetados pela reforma tributária, elas possam continuar fazendo a reposição do estoque dos seus insumos equivalentes àqueles que foram originalmente adquiridos com o pagamento dos mesmos tributos, né, e empregados ou consumidos na produção de um bem exportado. Bem, aqui é um pouco do racional, né, para a gente ter a manutenção do drawback suspensão e do RECOFE no sistema não cumulativo, né, no novo modelo tributário, porque muito se falou durante as discussões, acho que isso está mais claro hoje, mas muito se falou ao longo das discussões da reforma tributária do consumo, de que a reforma ela deveria ser um modelo com o menor número possível de exceções, o que acho que todos concordamos, e inclusive que os regimes aduaneiros especiais, eles perderiam importância, perderiam espaço e poderiam até ser eliminados, né? E aí, quer dizer, aqui traz um pouco do racional de por que isso não faz sentido, né? Inclusive à luz da experiência internacional, né? Muito da reforma que foi feita aqui se baseou no modelo europeu, no canadense. Quando você vai olhar como é que esses países adotam, né, eles têm modelos de IVA e regimes de aperfeiçoamento, né, que são uma das 4 categorias de regimes aduaneiros especiais previstas na Convenção de Kyoto revisada, que é um tratado internacional, multilateral. Então, os regimes de aperfeiçoamento no qual o drawback se enquadram são aplicados por esses países, né, que adotam o IVA, União Europeia, Canadá e outros países também que você considere. Então, não faria sentido o Brasil atuar de maneira diferente, trazendo perda de competitividade para os seus exportadores. Mas aqui um pouco do racional disso, né? Então, você tem, dentro desses regimes, né, eu falei drawback, suspensão, mas também um RECOFE, tributos monofásicos, imposto de importação, AFREM, o encargo da taxa de capatazia, eles não geram créditos, né? Eles, de fato, não permitem aí a apropriação do crédito tributário para um posterior aproveitamento via compensação ou ressarcimento. Então, é um custo irrecuperável, né? E os tributos plurifásicos, né, o IBS, CBS e o IPI, que vai ser zerado para a maioria dos produtos, mas ainda vai continuar existindo em alguns casos, eles geram créditos, porém, a suspensão tributária prevista no drawback e no RECOFE, ela dá um ganho, em muitas situações, financeiro para as empresas exportadoras, que é relevante, né? Porque melhor do que você apurar o crédito para depois aproveitá-lo no futuro, é você não precisar pagar o tributo em primeiro lugar, né? Então, esse custo financeiro você retira a partir da aplicação desses regimes de aperfeiçoamento ativo, como o drawback, suspensão e o RECOFE. Aqui alguns números sobre o drawback, né, mostrando que, por exemplo, no ano passado, dos 337 bilhões exportados pelo Brasil, 69, quase 70 bilhões foram vendidos aí ao amparo do drawback suspensão, né? Então, uma contribuição aí de mais de 20% para a pauta exportadora do Brasil. Em termos de número de usuários, aí quase 2.000 empresas utilizando o drawback suspensão no ano passado, mais de 700 empresas, quase 800 empresas utilizando o drawback isenção. Quando você vai olhar os setores aqui, você vê desde cadeias mais complexas, né, como automóveis aqui. Se você estender a lista, também você vai olhar, vai ver máquinas, enfim, mas você também tem segmentos da indústria extrativa, né, minério de ferro aqui, minério de cobre, ouro. Você também tem os setores do agro, carne de ave, celulose, né? Então, quer dizer, é um regime que acaba apoiando aí diversos setores da economia brasileira que realizam um esforço exportador, né? Esforço exportador, como eu disse, importante para a nossa economia. Em relação ao RECOFE, né, no ano passado, aqui, pegando essa linha verde mais escura, né, no ano passado foram mais 23
entre 23 e 24 bilhões de dólares exportados ao amparo do regime, considerando as duas modalidades, né, Recoff Sistema, Recoff SPED, 91 empresas que operaram sob o regime no ano passado. Aqui um outro tópico, também foi falado pelo Márcio, imunidade tributária para as exportações de serviços, né, algo muito relevante, né, me parece que nós vamos ter até um painel sobre isso amanhã, né, aqui no ENAEX, né, mas aqui para falar rapidamente, né, você tem um problema hoje muito grande em relação ao conceito de exportação de serviços para fins tributários, sobretudo de ISS, né, porque atividades muitas vezes que são desenvolvidas aqui no Brasil, mas o consumo, eu não vou usar nem o resultado, porque é exatamente o termo polêmico que se busca abolir da legislação, né, mas cujo consumo dos serviços ocorre no exterior, né, essas atividades muitas vezes hoje não são entendidas como exportação. Há uma cobrança dos tributos que, obviamente, repercute negativamente sobre a competitividade das exportações brasileiras de serviços. Então, se busca alterar essa situação com uma conceituação expressa no texto legal, na Lei Complementar 214, sobre o que é uma exportação de serviço. Então, é uma operação na qual o prestador é residente ou domiciliado no Brasil, o tomador é residente ou domiciliado no exterior, há um consumo no exterior, elimina-se toda a discussão sobre ingresso de divisas, que não faz mais sentido, porque desde 2006 o Brasil permite que os exportadores brasileiros de bens e de serviços mantenham 100% das suas receitas de exportação no exterior. Então, não faz sentido condicionar a exportação de serviços, ou mesmo de bens, ao ingresso de divisas, e elimina o polêmico termo resultado, né, que criou muita divergência, muitos embates, litigância no judiciário brasileiro, com várias correntes surgindo, teorias, né, de resultado utilidade, do resultado conclusão, enfim, e a ideia é você eliminar, de fato, esse tipo de situação a partir do novo texto. O critério do consumo, perfeito, Márcio. O critério do consumo ocorrido no exterior, né, eu já tinha falado, e há no texto hoje a presunção de consumo no domicílio do adquirente, quando não for possível identificar o local de consumo. Mas isso está em revisão aí pelo PLP 108. Né? Lembra que eu falei que o PLP 108, ele altera, né, um projeto de lei complementar, ele altera algumas disciplinas da lei complementar que já foi sancionada. Então, isso pode ser impactado aí. Aqui são mais alguns pontos importantes sobre exportação de serviços, né? Considera-se exportação de serviços, serviços prestados em relação a bem imóvel localizado no exterior, em relação a bem imóvel ingressado no país e devolvido ao exterior, né? Então, tem empresas no Brasil que operam com esse modelo de negócios, e também no caso dos serviços associados à exportação de bens ou à entrega desses bens no exterior, né? Aí é o chamado drawback serviços que eu até havia mencionado. Aqui alguns outros avanços, o Márcio também havia comentado sobre imunidade tributária nas compras públicas, né? Você resolve hoje um problema de um tratamento mais favorecido às importações brasileiras, em detrimento das compras domésticas. Isso, na verdade, decorre aí da diferenciação entre o conceito de contribuinte de direito, contribuinte de fato. Você resolve esse problema com a reforma tributária. A solução adotada, que é a de concentração do ônus da tributação sobre o ente estatal contratante, ela vai endereçar isso, né? Gera um modelo que a gente vai precisar testar para ver, porque ele vai ser realmente novo, mas resolve, de fato, esse problema, neutraliza o efeito da tributação sobre as compras públicas, tanto na importação quanto na aquisição doméstica. Tem situações específicas no setor de saúde, né, medicamentos, equipamentos médicos, dispositivos para pessoas portadoras de deficiência, em que a solução adotada é mais simples, simplesmente se zera a alíquota do IBS, da CBS, e com isso se garante aí a imunidade nas compras públicas e a isonomia de tratamento entre importações e compras domésticas. Remessas internacionais, também temos isonomia tributária entre importações e operações realizadas no mercado local, né? Hoje, formalmente, você só tem a cobrança, né,
do que se convencionou chamar taxa das blusinhas, é, na verdade, o imposto de importação, porque o IPI e o PIS/COFINS, eles são formalmente isentos, né, nessas operações. Isso não vai acontecer no novo modelo tributário, né? Por outro lado, abre-se espaço para uma nova discussão sobre o tamanho aí, né, a dosimetria, a magnitude do imposto de importação cobrado sobre essas operações. Responsabilidade do recolhimento do tributo pela plataforma digital é algo que até já vem acontecendo hoje, né, no âmbito do programa Remessa Conforme, mas que passa a ficar cristalizado na lei complementar 214. Sobre empresas comerciais e exportadores, aqui também temos um ponto importante, a consolidação de cargas fora de recintos alfandegados, né, como uma possibilidade que depende de regulamento, transbordo, baldeação, descarregamento ou armazenamento de cargas no curso da remessa com fim específico de exportação para a empresa comercial exportadora, base de cálculo dos tributos novos, né, do IVA dual. Você tem a eliminação daquele problema que sempre foi alvo de críticas no Brasil, que era impossível explicar para qualquer estrangeiro, né, que é o famoso cálculo por dentro, né? O tributo é base de cálculo dele mesmo, né? Isso é impossível de explicar como é que uma alíquota de 17% ou 18% de ICMS se torna 21%, né, por causa do cálculo por dentro, né? E isso é eliminado aí com a reforma tributária. Tem um outro ponto aqui, a inclusão de medidas de defesa comercial e outras despesas na base de cálculo desses tributos, né? Então, a base de cálculo do IBS e da CBS será alargada, né? E isso, por exemplo, potencializa os efeitos das medidas de defesa comercial, porque hoje, por exemplo, a medida antidumping, né, ela é cobrada ali sobre o valor CIF, vamos colocar assim, da importação, né? Mas agora haverá um outro efeito também, porque esse valor integrará a base de cálculo, né, do IBS e da CBS, né? Então, isso potencializa, digamos assim, o efeito das medidas de defesa comercial. Isso precisa ser levado em consideração. Momento de pagamento do IBS e da CBS. Também é uma mudança importante. Hoje, o pagamento se dá no momento do registro da declaração de importação, né, dos tributos que vão ser eliminados, no momento do registro da declaração de importação, e agora será no momento da entrega das mercadorias. Isso tem exceções, a possibilidade de antecipação do pagamento dos tributos para o momento da declaração. Se isso acontecer em razão da base de cálculo alargada que eu mencionei, pode haver diferenças no tributo apurado ao final, né, e isso vai ter que ser acertado. E também há a possibilidade de pagamento do IBS, da CBS, após a entrada da mercadoria no Brasil. Aí, em situações específicas, né, empresas certificadas como operador econômico autorizado, né, e também no caso de bens de remessas internacionais no âmbito do regime de tributação simplificada. Esse último ponto aqui está previsto no PLP 108, isso não está valendo ainda, tá? Não é ainda algo, digamos, que esteja, que integre, né, o arcabouço jurídico brasileiro, mas está previsto no PLP 108, em apreciação nesse momento na Câmara dos Deputados. E aí, com essa possibilidade de pagamento dos tributos no momento da entrega e não no registro da declaração, você incentiva a antecipação do registro da declaração de importação, dando espaço para o chamado despacho sobre águas avançar, né, que com o portal único nós estamos estendendo essa possibilidade do despacho sobre águas não apenas para as empresas certificadas como operador econômico autorizado, mas também para todos os importadores, né? Mas isso só vai fazer sentido se as empresas de fato verificarem uma vantagem nisso, né, em fazer esse registro antecipado, mas não comprometerem o seu caixa, né, pagando antecipadamente também os tributos. Então, essa postergação do momento de pagamento do IBS e da CBS será muito importante e precisa convergir com a postergação do momento de pagamento dos outros tributos que incidem sobre a importação. Mas isso é matéria de um outro texto, eu não vou entrar em detalhes aqui, tá? Que seria o PL 4423 de 2024, que é conhecido como Lei Geral de Comércio Exterior. Bem, e aqui por fim, né, nós estamos trabalhando nesse momento na regulamentação infralegal, né? Então, eu falei no início da minha intervenção aqui que nós temos conversado com a Receita Federal, com outros atores relevantes, dentro e fora do governo, para tentar trabalhar, e tem 3 grupos técnicos que foram criados pela Receita Federal que nós temos dialogado mais, né? O GT5, que é o de serviços intangíveis, para colaborar com a regulamentação
da definição de exportação de serviços, dentro daquilo que eu falei aqui durante a apresentação. O GT6, que é o de bens materiais, para propor regras para... Esse é o último slide. Propor regras para a caracterização da remessa com fim específico de exportação, de modo a permitir consolidação de carga e transporte multimodal dessas cargas fora dos recintos alfandegados, no curso da remessa com fim específico de exportação. O GT7, que é o de regimes aduaneiros, aí trabalhar as questões atinentes ao drawback, né, que eu falei aqui, a equalização do tratamento tributário entre importações e aquisições domésticas, e também a admissão de serviços, outros, né, que não esses que estão previstos atualmente, porque esses estarão contemplados com imunidade tributária a partir de 2027. Então, era isso que eu queria falar. Fico à disposição aqui para o debate, né, produtivo. Desculpa ter extrapolado um pouco o tempo, tá? Mas, enfim, espero que tenha atendido aí as expectativas nessa apresentação. Obrigado. Obrigado, Agostinho. Eu deixei o tempo correr porque sabia que a exposição dele seria completa e complexa, para localizar bem aqueles pontos que eu havia referido no início, que eu coloquei por engano como sendo o Ministério da Fazenda, mas sim MIDIC. Eram pontos qualificados pelo MIDIC. Inicialmente, nós tínhamos 1h30 de tempo para o painel. Nós estamos com um atraso, temos 48 minutos, com 3 expositores, poderia ser 15 para cada um, eu diminuo um pouco o atraso depois do próximo painel, estaria bem assim? Ok, pela ordem que eu tenho aqui, Mário Sérgio Teres, diretor adjunto da CNI, que acompanhou essa discussão muito intensamente. Vamos lá. Bom dia a todos, obrigado à AEB, Zé Augusto, pelo convite para a CNI estar aqui, cumprimentar o ministro, Márcio Fortes, Bruno, Renato, Daiane. Vamos aqui por questão de tempo. Você pode me passar o passador? Obrigado. O Renato já me ajudou bastante, vai diminuir o meu tempo aqui, porque ele já falou muita coisa do que eu iria falar. Ele já apresentou ali o modelo para vocês. Acho que tem um ponto que é aqui para o setor privado, e acho que deve ser a maior parte das pessoas aqui. A manutenção da carga tributária, então, toda essa mudança que o Renato mostrou para vocês da reforma, tem uma previsão de manutenção da carga tributária. Então, vai mudar tudo isso aí, mas não vai ter aumento de carga tributária. Eu não vou tratar aqui, mas tem na Constituição uma trava específica, tá, do máximo que a arrecadação de CBS, seletivo e IPI residual pode representar em relação ao PIB. Não muita gente aqui, Bruno com certeza, desculpa, Breno, vai lembrar, tem aquele episódio 2022, 2003, com PIS/COFINS não cumulativo, né? Que a carga tributária aumentou muito, e ali tinha a receita que os colegas do Renato, não estão aumentando a tributação, não, é o PIB que está aumentando, não. Em relação ao PIB, aumentou a arrecadação de PIS/COFINS. Agora não, a trava está muito clara, em relação ao PIB. Fez a conta, deu acima, tem que reduzir a alíquota. Se não reduzir, nós vamos para o STF. Tá? Então, isso é um ponto importante. Esses dois novos impostos que o Renato apresentou aqui para vocês, e ele tem uma série de características, eu não vou passar por todos por causa do tempo, mas eu vou destacar 3 pontos, que o Renato já tratou aqui. Primeiro, base ampla de incidência. Hoje nós temos o ISS tributando uma parte da economia e o ICMS tributando outra parte da economia. Isso causa uma série de problemas, perda de eficiência, né? E o título aqui, né, Zé Augusto, do ANAEX, fala de produtividade na indústria para gerar competitividade no comércio exterior. É isso tudo, a reforma tributária atinge exatamente esse ponto. Com relação à produtividade, questão de eficiência, o fato dos 2 tributos tributarem toda a economia elimina uma série de ineficiências, o Renato já colocou aqui, tem muitas empresas para não terceirizar um serviço, e aí a pessoa vai pagar lá PIS, COFINS e ISS, não é só ISS não, PIS, COFINS também
Serviço, muitas vezes, não dá crédito. Então, internaliza, quando às vezes é mais eficiente fazer fora. Agora não dá igual. Durante a discussão da reforma tributária, eu vi muita coisa. Eu tive uma brilhante ideia. Eu vou, para não pagar o IBS, eu vou terceirizar a mão de obra. E aí ele paga lá e eu não vou pagar aqui, não dá igual. O IVA, bom IVA que nós vamos ter agora, ele é neutro. Se você fez aquilo dentro da sua empresa ou fez lá, tanto faz tributariamente. Agora, em termos de eficiência, não. Então, esse ponto é muito importante. A desoneração completa de exportações já está prevista hoje, mas na prática não acontece. Tá? Agora vai poder acontecer por uma série de pontos. E eu vou tratar um pouco mais à frente. Prazo, tá? Isso aqui o Renato não colocou, tem prazo máximo para devolução dos saldos credores. Né? Se não devolver, começa a incidir Selic desde o primeiro dia. Então, ainda tem uma penalidade para o setor público que atrasou, e não tem incentivo para o comitê gestor e para a Receita ficar retendo os saldos credores, sendo que em cima daquilo ali vai incidir Selic. Tá? Crédito amplo, né? Tudo vai dar direito a crédito. Hoje a gente tem uma série de atividades que, mesmo o tributo sendo um tributo que dá direito a crédito, mas aquela atividade não dá. Acontece no ICMS também. Bens de uso e consumo não dá direito a crédito. Tá? Os outros pontos eu vou passar aqui, o Renato já colocou. Tem um ponto muito importante aqui. Quem garante que vai ter devolução do saldo credor? No caso do IBS, além dessa penalidade que eu mencionei, do prazo, tem um outro ponto que é muito importante. O dinheiro vai ser recolhido para o comitê gestor. E o que vai ser distribuído para os estados e municípios é a arrecadação líquida. O que é saldo credor informado pelas empresas tem que ficar retido no comitê gestor. Então, o dinheiro não entra no caixa do estado ou do município, né, para sair. Hoje não tem caso de município, mas no estado tem. O dinheiro entra, vocês vão ver aqui na frente uma estimativa de saldo credor acumulado, aí o estado diz, olha, eu não tenho espaço fiscal para te devolver o saldo credor, ou seja, eu vou pagar as minhas despesas com o dinheiro que é seu, não é meu. Né? E isso está aí acumulando bilhões. Só que agora não existe mais isso, o dinheiro não vai lá no Estado. A gente tentou fazer a mesma coisa para a CBS, travar isso lá na conta única do Tesouro, mas não conseguimos. Não sei porquê, viu? Alguém atuou contra a gente. Mas vamos em frente. Seletivo, eu queria só fazer um ponto. O Renato não tratou, mas a gente tem que lembrar. A cumulatividade que está sendo extinta lá no IBS e na CBS, ela vai permanecer, ainda que residual, no seletivo, na medida que bens minerais foram incluídos, né? E o seletivo não dá crédito, e tudo tem bem mineral. Ou minério de ferro, ou petróleo, e tudo que a gente usa tem. Então, vai ser mantida a cumulatividade aqui, o que a gente não queria, mas não houve como fazer. Né? Questão de incentivos fiscais, aí o Márcio colocou um ponto sobre a transição. Né? Olha, a transição foi importante. Por quê? Porque hoje nós temos incentivos fiscais de ICMS e de ISS, e no caso do ICMS, eles estão previstos até 2032. E as empresas fizeram investimentos baseados nesses incentivos. Tinha duas opções, ou pagar tudo que as empresas tinham expectativa de ganhar, né, com os incentivos até 2032, ou fazer uma transição para reduzir o custo fiscal. Do jeito que ficou aqui, há uma previsão de envio para o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais de 160 bilhões de reais para compensar. E não são todas as empresas que vão ter compensação. E aí eu vou trazer um ponto aqui para o comércio exterior. Hoje, o Renato falou aqui de uma forma bem light, né, mas eu vou falar mais, porque isso prejudica muito a indústria. Nós temos uma maluquice no Brasil, que nós procuramos e não identificamos em outros países. São os incentivos fiscais para importação. Eu não vou citar os estados, mas tem alguns que são campeões nacionais aí de incentivo para importação. E quando você vai ver o decreto desses incentivos nesses estados,
é inacreditável. O que o Estado produz não está elegível ao incentivo. Ou seja, é uma preocupação federativa nula. Sabe-se que vai prejudicar a produção nacional. Então, eu elimino o que o meu Estado produz, mas o que o seu Estado produz e o seu, eu deixo entrar com incentivo à importação. Tá? Então, o fim da guerra fiscal vai ser muito importante nesse sentido. Já falei aqui do fundo. E aí, gente, eu queria chamar a atenção para duas questões. O comércio exterior vai ser altamente beneficiado, mas a economia brasileira como um todo vai ser. E para as empresas que estão aqui, eu digo o seguinte, esse aqui é quase que o almoço grátis, tá? Todo mundo vai ganhar com a reforma tributária, não vai precisar fazer muita coisa, não. Agora, tem um dever de casa lá no final, que aí está na mão das empresas fazerem, porque eu vou mostrar aqui para vocês. Eita, não apareceu, mas vamos assim mesmo. O primeiro ponto que todo mundo vai se beneficiar é do fim da cumulatividade. Tá? Os chamados resíduos tributários, que o Márcio mencionou aqui, na CNI a gente tem um estudo que mostra que na indústria, 7,4%, em média, sobre o preço líquido, é o resíduo que ficou para trás na cadeia. Tá? PIS, COFINS, ICMS, ISS. Tá certo? Esse valor, quando a gente tenta exportar, aqui que eu tenho, quando a gente tenta exportar, a gente leva o preço do produto mais 7,4% em cima daquele preço. Os nossos concorrentes, que têm IVA e que não têm esse resíduo, chegam lá só com o preço do produto. Então, a gente já chega perdendo na concorrência, né? A reforma vai acabar com isso. Agora, tem um ponto, Renato, que a gente tem que lembrar sempre. E aí eu queria que nas próximas você incorporasse. Sua apresentação é muito boa, agora você vai precisar de mais uns minutinhos para falar isso aqui também. Olha bem, quando a gente compete no mercado interno com as importações, o que acontece? O produto brasileiro chega aqui para nós, o preço, as alíquotas nominais do tributo, que tem que ser pago, mais o resíduo que ficou para trás. Certo? O importado vem como? Vem com o preço, e paga aqui as nossas alíquotas na importação, alíquotas nominais. Só que a gente não cobra dele o resíduo, certo? E como a cadeia depois é muito curta, a cumulatividade age menos. Então, a gente tem um prejuízo também aqui de 7,4%, na concorrência com a importação aqui dentro. A reforma também vai cortar isso daqui. Então, esse é um ponto muito importante. Deixa eu voltar aqui, só para vocês verem. Quando tem direito a crédito, o Renato colocou isso muito bem. Existe um problema de não ter crédito, já mostramos aqui. Agora, quando eu tenho crédito, e aí eu acumulo um saldo credor, eu vou bater lá para receber de volta, não recebo. Isso vira, no mínimo, custo financeiro. Mas tem muita empresa que joga isso aqui a prejuízo no balanço. A Receita Federal nos fez um favor no ano passado, quando ela tentou aquela MP, que a gente chama MP do fim do mundo, a 1227, ela colocou lá quanto que tinha de crédito a devolver de PIS/COFINS, 53,8, está lá na apresentação da Receita. Dos estados, a gente não sabe, mas o senador Mauro Carvalho, e a gente já perguntou para o Concefaz, que são nossos amigos na aprovação da reforma tributária, mas esse dado eles nos passam, Breno. Mas o senador Mauro Carvalho falou numa audiência pública que eu estava, que ele recebeu lá do Concefaz a informação de alguns estados, e somando dava 120 bilhões de reais de crédito de ICMS. Então, somando aqui, a gente tem 170 bilhões de créditos não devolvidos. E não é só na exportação. No ICMS tem muito acúmulo de crédito interno e no PIS/COFINS também, por causa de alíquotas reduzidas na saída. E aí prejudica a exportação também, porque se eu sou uma empresa e estou acumulando em operação no mercado interno, isso aumenta meu custo financeiro ou meu custo tributário, e aí eu perco competitividade também na exportação. Vamos correr aqui. Isso aqui já foi tudo. Renato já falou muito bem. Vamos ter isonomia também na concorrência com os importados. Nas compras de pequeno valor, a responsabilização da plataforma pelo recolhimento é fundamental. E nas compras governamentais também, não vou gastar meu tempo, que o Renato já explicou muito bem. Outras vantagens de ganho de competitividade.
Simplificação. A simplificação é enorme. Um ponto de simplificação, o crédito. O crédito amplo, gente, reduz complexidade enormemente. O Renato, e também o vídeo aqui, acho que foi da CNC, falou de 1.500 horas. 1.500 horas, aquele estudo, é para uma pequena empresa. Tá? Tem um estudo da Deloitte que mostra para uma grande empresa, são 34 mil horas. 1.500 horas para uma grande empresa, e deve ter algumas aqui, não é nada, os departamentos fiscais são gigantes. Tá? Então, isso reduz custo. Né? E tem outros, além do crédito amplo, não tem substituição tributária, graças a Deus. Isso é muito complexo. Já foi falado também uma legislação, para onde tem 27 hoje. Regimes especiais diminuíram bastante. Tá? Contencioso, não é a minha área, mas estudos do INSPER mostram a redução potencial do contencioso com a simplificação. 60% da discussão administrativa em Minas Gerais, Manuel Procópio, da SET, me falou, 60% é a discussão do que não dá crédito no ICMS. Isso vai acabar, e aí o contencioso deve ser bastante reduzido. O Renato também já trouxe, já vou terminando, o resultado da eliminação disso tudo aqui é crescimento do PIB, 12%, só vou te dar não é o IPE que fez não, tá? São dois professores da UFMG. Débora, que é sua colega lá hoje, lá está lá na SPE, do Ministério da Fazenda, e o Edson. Tá? A indústria é mais beneficiada porque hoje ela é a mais prejudicada com o regime atual, porque está mais exposta à concorrência internacional. E aqui, o dado de exportação que eu tenho, lá do estudo, em 15 anos, Renato, é de 11,7%, mas o fato é que a eliminação dessas distorções todas e redução de custo vai estimular a nossa capacidade de exportar. E, para terminar, que o meu tempo esgotou, isso aqui está grátis, tá? Basta continuar tocando a empresa de vocês, vocês vão se beneficiar disso daqui. Agora, as empresas, e grande parte da eficiência vai vir do dever de casa das empresas, e ele já devia estar acontecendo, porque a mudança do sistema gera mudança, e eu vou passar isso aqui por causa de tempo, uma série de coisas tem que ser mudada dentro das empresas. E lembrando que tem concorrência, né? Vocês costumam ter concorrência. E aí, quem fizer melhor o dever de casa, vai ganhar mercado. Gente, o novo sistema vai muito além do tributário. Na tributação, entender o que acontece com a sua tributação, com o do seu concorrente, tá? Compreender os impactos da tributação sobre a demanda dos seus produtos. Tudo isso é fundamental, as empresas têm que estar atentas a isso. Questões legais, os contratos vão ter que ser alterados. E sem problema, muitas vezes. Eu ouvi durante a discussão, o setor de serviço vai acabar. Porque o setor de serviço, os advogados... Gente, hoje, se eu contrato uma empresa de segurança, se eu contrato... Agora você está, o Breno, né? Se eu contrato o Breno, uma empresa, né? Ele paga o imposto lá, eu não me acredito. Agora ele vai pagar, tem que fazer a conta ali do 70%, né? Vai dar uns 20%, mas a empresa vai se creditar de tudo, ele vai ficar mais barato. Já estou fazendo aqui uma propaganda, podem contratar, porque vai ficar mais barato. Tá? Finanças, eu não tenho tempo aqui, mas o split payment vai mudar a situação de caixa das empresas, então tem que estar atento a isso. Localização e logística. Os incentivos fiscais hoje fizeram uma bagunça total na distribuição da nossa atividade produtiva, não é a mais eficiente. Isso tudo tem que ser visto pelas empresas. Localização, onde é mais eficiente ficar. Os fornecedores. Tá? Você vai ter que, por exemplo, se o fornecedor é do Simples, esse cara vai ter que ir para o débito e crédito do IBS-CBS, e não é a apresentação que eu vou fazer, mas eu tenho uma apresentação, vai ser melhor também para a empresa do Simples. Vai mudar a sua precificação e, para terminar, óbvio, né, os sistemas vão ter que estar preparados para o novo sistema. Isso tudo aqui é dever de casa das empresas. Aquela primeira parte é almoço grátis. Agora, quem vai comer a comida melhor e quem vai se dar bem nesse negócio vai depender de quem vai se preparar melhor para todos esses itens aqui. É isso, muito obrigado aí pela atenção. Só mais um minutinho. 40 segundos. Vou pedir uma coisa aqui para o Renato. Renato,
aquela possibilidade de equalização do tratamento dos regimes aduaneiros especiais para o mercado interno e para a importação, tem que tirar aquela possibilidade. Você tem que ser uma realidade. Porque, senão, a vantagem que você colocou ali, que eu concordo, vira desvantagem para a produção nacional. Se não for possível equiparar, eu vou importar sem pagar o tributo, pago mais barato, e quando eu comprar no mercado interno, eu tenho que pagar para esperar 75 dias para resolver. Ah lá, terminei. Muito obrigado, Mário. Só queria lembrar uma frase, essa questão de adaptação de sistemas. Todos aqui devem saber o que consiste o e-social, que o governo pretendia lançar em certo momento, tendo por base a operação de algumas empresas que tinham mais de 48 milhões de receita. Eu entrei nisso para levar, então, o marcadante, que era da Casa Civil, para mostrar o tiro do pé que seria implementar o sistema sem ouvir esse mundo de empresas, as empresas todas de TI, os sistemas teriam sido alterados, só ouvir INSS, Receita, Fazenda, Saúde, por aí afora. Mais de 7 anos de discussão. Eu participei ao longo desse tempo, nós estamos agora com a necessidade de adaptar sistemas. Vamos conseguir fazer isso rapidamente. Se lembrar que você vai conviver com 2 sistemas durante um certo período. Todo mundo vai fazer certinho isso? Vai conseguir ter sistema para fazer isso certinho? Ou vamos criar mais contenciosos? Não sei, é a cabeça. Vamos lá. Breno, sócio do escritório Martinelli, vamos ter mais 15 minutos aí, por gentileza. Bom dia a todos. De fato, que tema denso, né? Obrigado a todos que estão resistindo bravamente aqui com a gente nessa manhã, já horário de almoço, para um tema tão profundo, mas tão importante, né? E que nos motiva, né? Então, meu bom dia a todos aqui, Daiane, Renato Agostinho, Mário Sérgio, ministro. Agradeço a EB aqui na figura do nosso presidente, né, José Augusto, do Antônio Dufres, do Conselho, e também a Roberta Portela. E, bom, falar depois de todas as explicações aqui do Renato e do Mário Sérgio fica difícil, mas eu vou tentar trazer algumas provocações que a gente vem recebendo no dia a dia dos nossos clientes, né? E aproveitando já a provocação aqui do ministro Márcio Fortes, de fato, a gente vai conviver por um período aí com os 2 sistemas, né? A gente viaja muito para o exterior para encontrar com os nossos clientes multinacionais. E eu estava há 2 semanas na Holanda, e um cliente, uma multinacional do setor agro bastante forte, e nos questionou, olha, poxa, no Brasil meu time fiscal tem 16 pessoas, aqui eu consolido o mundo inteiro com 2, e nós estamos em 57 países. Faz sentido? Eu falei, eu tenho 2 notícias para te dar. A primeira é que faz sentido, por conta da complexidade do sistema, e a outra é que você vai precisar contratar mais algumas pessoas e mais sistema para se adequar à reforma tributária. Lá em 2033 vai ficar menor, talvez seu time seja reduzido, mas durante essa transição não tem como, a gente vai ter 2 sistemas coexistindo. Então, é um investimento que vai ser necessário, mas eu sou otimista, então eu vejo isso como um movimento necessário para que lá na frente isso realmente retorne, né? Mas quando a gente fala de reforma, especialmente aqui para o setor de comércio exterior, acho que são 3 pontos principais, né? Primeira, simplificação, que é para o comércio exterior e é para qualquer segmento, né? A gente tem um segundo aqui, que é justamente de eliminação do resíduo tributário na cadeia, né? Ou seja, o que tem de tributo lá além do preço, né? Como o Mário Sérgio explicou de forma muito clara aqui. E um terceiro, né, que é a equalização da tributação, né, das importações e dos produtos nacionais. Então, não são desafios pequenos, né, considerando toda a dinâmica que a gente tem hoje. Mas considerando que a gente já passou pelos principais pontos aqui, eu volto para algumas provocações, né? A questão hoje, especialmente dos exportadores, e trazendo aqui o dia a dia que a gente vive bastante com os nossos clientes, a gente tem um cenário muito complicado, né? A gente tem um cenário dos contribuintes financiando o governo federal e financiando governos estaduais. Quando a gente vem para ver qual a dinâmica do governo federal, a gente não tem nenhuma legislação específica prevendo prazo para devolução do PIS e do COFINS acumulado. Então, a gente vai para uma regra geral ali de 360 dias para análise de pedidos administrativos,
que normalmente não é cumprido. Por quê? Porque a gente volta para a questão do crédito. A tomada de crédito hoje ela não é clara, né, o que pode e o que não pode. O grande foco do nosso contencioso é justamente PIS e COFINS, no âmbito federal, o que pode dar crédito e o que não pode dar crédito. Então, por melhor que seja a boa vontade da Receita, ela não tem gente para avaliar se aquele crédito que originou o resíduo, o acúmulo ali pela empresa, se ele é correto ou não, e aí o que acontece é que esse dinheiro não é devolvido para as empresas no prazo que deveria. Soma-se a isso que a gente não tem hoje, diferente do que é o modelo novo, né, uma previsão automática de atualização a partir do D1. Então, a gente tem uma possibilidade de atualização desse saldo credor a partir do dia 360, ou seja, com a Selic a 15% ao ano, a empresa está financiando o Estado com esse custo, né, e ela tem que recorrer ao mercado de capitais, ao mercado financeiro, pagando, em regra, mais do que isso. Então, isso torna muito difícil operar no Brasil. O otimismo agora é que venha, de fato, a ser um ponto melhor, mais fácil, que o Marcelo já colocou. Quando a gente fala de CBS, isso não está tão claro, porque a gente não tem uma conta exclusiva para tratar. Então, será que aquele prazo de 30, de 60, de 180 dias para a devolução desse recurso, de fato, vai ser cumprido? Né? Ou será que a gente vai ter que caminhar de novo para toda a judicialização que a gente já vê hoje, quando a gente trata desse tema, né? Quando a gente vai para os estados, a situação é mais complexa ainda, né? Alguns estados não têm a previsão de mecanismos para devolução, outros têm mecanismos bastante complicados, né? Como o estado de São Paulo, de onde eu venho. A gente tem o ECREDAC lá, você passa por um processo bastante burocrático de demonstração da origem do seu crédito, para ao final, sendo reconhecido, e aqui a gente também não tem prazo, né? Mas ao final, quando o seu crédito é reconhecido, ele não é depositado para você. Aí você pode pagar o seu ICMS importação com isso, você pode pagar o fornecedor, ou você pode vender para um terceiro com deságio. Então, o seu crédito de 100, que não foi atualizado ao longo de todo esse processo, lá na frente ele vira 90. Mais o que você gasta com os assessores, né, porque dificilmente você vai conseguir fazer dentro de casa isso. Então, acaba sendo muito custoso, né? Pelo menos aqui a gente tem esse aspecto positivo, né, Mário Sérgio, a gente tem uma conta dedicada para isso, que vai permitir que a gente reveja esse dinheiro. Quando alguém não chama isso de depositário infiel, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, a expectativa aqui, de novo, eu sou otimista, é que isso funcione para que a gente não tenha, né, os contribuintes financiando, especialmente com uma taxa de juros tão cara, o governo estadual, o governo federal, e tendo que arcar com toda essa dinâmica de formalidades, né, de obrigações acessórias para demonstrar aí o quanto de crédito que ele faz jus, né. Quando a gente vem para a questão da base de cálculo, né, a gente vai para o movimento de transparência, que é bastante importante. Então, especialmente olhando para comércio exterior, a gente tem imposto de importação na base do IPI, na base do ICMS a gente tem imposto de importação, a gente tem IPI, a gente tem PIS e COFINS, a gente tem o próprio ICMS na sua base, isso tudo deixa muito caro, né. Quando a gente pensa na dinâmica de não cumulatividade, de tomada de crédito pelo próximo ali da cadeia, por quem fez a importação, a gente ainda tem o adicional de COFINS hoje, né? Então, a tendência realmente nesse aspecto acaba sendo de melhora. Só que o Brasil tem um gosto muito grande pelo tributo na própria base, né? Então, a gente tem um PL que já quer incluir, né, esses tributos na base de cálculo de IBS e CBS durante a fase de transição. Então, está tramitando no governo. Então, é esse apego, né, ao tributo na base do tributo, o que nos gera uma preocupação bastante grande, né, porque vai na contramão desse avanço que a gente teve agora, né. Acho que é o ponto que o Renato trouxe ali no começo, né, de poxa, a gente conseguir dar mais transparência. Quando a gente volta com isso, a gente perde um pouco do que foi esse avanço, né. Um dos outros pontos que já foi tratado aqui, mas acho que merece reforço, é a questão do local, né, para onde vai ser destinado. Então, a gente vai para o modelo de tributação no destino, o que muda bastante a dinâmica, só que, especialmente na parte de consumo, quando a gente analisa a parte de serviços, né, na importação e exportação, a gente vai acabar por eliminar uma dúvida bastante grande que o Renato trouxe também hoje, que é a questão do resultado, né, se é o resultado imediato, ou seja, quando eu faço um conserto de um equipamento aqui no Brasil e ponho para funcionar, já tem resultado aqui, ou de onde ele vai gerar benefício econômico lá fora. Então, a gente migrando dessa dinâmica, que é bastante complexa, que já gerou muito contencioso, e hoje gera essa situação da gente tratar como tributado um serviço que nitidamente é de exportação, né, que está indo para ser consumido fora, a gente acaba deixando o país um pouquinho mais competitivo nesse particular, né. E a gente tem o PL 108 também que está discutindo, né, tentando deixar ainda mais claro, evitar esse contencioso, porque não adianta nada a gente falar de simplificação do sistema se ele vai gerar contencioso, né. Se perde tudo que foi a simplificação se a gente tiver que recorrer ao judiciário a cada ponto que a gente está
tramitando. Quando a gente fala de regimes, né, a gente tem regimes que já foram regulamentados, a gente tem alguns regimes que ainda não foram, e a gente vai ver se talvez eles vão ou não fazer falta nessa sistemática nova de não cumulatividade plena, né, e de ressarcimento, mas certamente é uma preocupação, porque muitos dos benefícios hoje são bastante amplos e garantem dinâmicas mais favorecidas. Então, a ver como isso fica no sistema novo. Né, alguns pendentes de regulamentação, como entreposto aduaneiro, admissão temporária para aperfeiçoamento, enfim, alguns outros pontos, mas dos que foram mantidos, né, rede, repetro e zonas de processamento, a gente já tem ali uma clareza um pouco maior. Agora, falando de zona de processamento e exportação, por exemplo, certamente um aspecto positivo até do ponto de vista de incentivo regional, só que a gente tem uma dúvida de, primeiro, a necessidade de regulamentação, isso tem que acontecer o quanto antes, né, para que haja previsibilidade para quem já fez os investimentos, de como que isso vai ficar, e para que siga sendo um motivador de novos investimentos, só que fica a preocupação. Se a gente realmente tem um sistema que tem uma não cumulatividade tão plena e um ressarcimento tão rápido e imediato, como se justifica, né, qual que é a atratividade que você tem de uma zona de processamento, né, de exportação. Então, como benefício regional, é um tema que acaba gerando uma preocupação se a gente vai ter ainda esse benefício para futuro, né? A gente falou aqui da questão, né, o Mário Sérgio trouxe a questão dos benefícios estaduais para a importação e o impacto que isso gera, né? Exatamente, eu coloquei alguns aqui que eu não vou citar, mas a gente tem essa questão, de fato, isso gera um desequilíbrio aqui dentro, né, e o Renato tinha trazido também a guerra dos portos. De outro, e isso é fato, né, o impacto que isso gera para a economia. De outro lado, com a tributação no destino e o fim dos benefícios estaduais, fica um ponto também de como vai ficar a atividade portuária, por exemplo, nesses estados, né, que se desenvolveram, investiram bastante nisso, né. Se eu estou em São Paulo e importava por um outro estado por conta de um benefício, é provável que agora passe a importar por Santos, né. E aí como que ficam esses outros estados que fizeram todos esses investimentos aí na atividade portuária, né. O senhor que está dizendo. Mas é bem isso. O senhor pode. Aí, operador econômico autorizado, né, o Renato trouxe aqui no início da apresentação, de fato, um benefício muito interessante vai ser concedido para os operadores, né, do ponto de vista de diferimento na importação, só que agora para os exportadores, especialmente aqueles que fazem exportação indireta, né, via comercial exportadoras, fica uma preocupação, né. Hoje isso é de forma automática, você não tem a tributação quando faz essa remessa para exportação. E no modelo novo, para que isso aconteça, a gente tem alguns requisitos, né? Então, a comercial exportadora tem que ser certificada como operador econômico autorizado e tem um requisito também de PL compatível com o volume de tributo que vai ser suspenso. Então, isso gera uma preocupação entre as comerciais exportadoras e entre as empresas que fazem essa exportação direta também, e é possível que haja uma concentração, né, desse mercado, uma diminuição do número que as grandes sobrevivam ou que se justifique essa manutenção, né. Então, eu já recebi o alerta aqui, até para prestigiar a Daiane, para que ela possa falar, porque acho que é um ponto alto aqui da apresentação, saber toda a atuação da EB em relação a esses movimentos, né. Eu vou concluir aqui minha fala. De fato, são muitos pontos aqui interessantes que a gente poderia ficar discutindo, mas, de novo, eu sou um otimista quando a gente trata de tudo, mas especialmente da reforma. Acho que ela tem potencial de baratear a operação, de simplificar a dinâmica com a qual a gente trabalha hoje, nos tornar mais competitivos no mercado internacional, corrigir distorções em relação à importação e mercado nacional também, mas a gente sabe que quando a gente fala de comércio internacional, 2 pontos são muito importantes: tempo e fluxo de caixa, né? Então, vamos ver como que isso se comporta de fato agora, daqui para frente, mas a nossa torcida é sempre positiva, sempre para que, de fato, seja uma mudança para o bem. Então, que assim seja. Obrigado. Muito obrigado, Breno. Está fazendo efeito o sistema que foi montado, ou seja, linhas gerais de avaliação, apresentação exaustiva do nosso querido Agostinho, comentários críticos, né, muito bons, e vamos ver agora a Daiane, como é que ela reflete aí a atividade da nossa EB, exatamente na contribuição, seja da discussão com a administração pública, seja da discussão com o Congresso Nacional. Muito bom dia, prazer, uma satisfação participar da ENAEX 2025. Agradeço a confiança da presidência e diretoria da AEB.
Quero também cumprimentar os meus colegas panelistas, na pessoa também do presidente da mesa, ministro Márcio Fortes, que facilitaram bastante o meu caminho aqui, pavimentando, para que eu possa, então, trazer apenas alguns destaques dentro do que já foi dito. E eu trouxe aqui uma ilustração que muito bem resume tudo que foi dito aqui desde o início, desde o painel de abertura, e mostra exatamente o cenário das exportações brasileiras e os principais desafios que precisam ser enfrentados por essas empresas. Então, nós falamos sobre a questão das barreiras tarifárias, um tema que está bastante em alta e trazendo bastante preocupação a todos nós. O tema também dos desafios logísticos, que precisaria de um painel específico para que nós pudéssemos abordar. E, por último e não menos importante, o famigerado resíduo tributário que acomete as nossas exportações e tira, como nós muito bem vimos, a nossa competitividade no mercado internacional. Na fala de abertura do ENAEX, o presidente José Augusto comentou, e eu reforço, o Brasil chegou a exportar, em décadas passadas, mais do que países que hoje estão na nossa frente no ranking dos exportadores. A exemplo do México, a exemplo da Coreia do Sul e outros, da Índia. Então, majoritariamente, nós vemos também, o tema do ENAEX desse ano é a reindustrialização, uma exportação majoritariamente de commodities, e nós buscamos, então, trazer um aumento nas exportações de produtos de valor agregado, porque isso significa, como foi dito aqui, a geração de postos de trabalho, geração de emprego, geração de renda. A colega também da CNC, acho que comentou, antes, no painel anterior de abertura, o ciclo virtuoso que nós esperamos visualizar no nosso país. Então, não são poucos os desafios, mas também, parafraseando a frase do presidente da AEB, que eu anotei aqui, os desafios não são poucos, mas o Brasil não são fáceis, mas o Brasil é maior, né? Então, a gente tem se colocado, falando um pouquinho do trabalho da AEB, como uma voz ativa para trazer essa sensibilização nas discussões no Congresso, nas discussões também técnicas do Ministério da Fazenda, do Ministério do MIDIC, e para onde, né, de onde nós estamos saindo e para onde nós estamos caminhando. Não vou cansá-los, já foram amplamente abordados esses pontos aqui. A gente caminha para um sistema tributário mais simples, que traz, né, enfim, um passado que a gente quer esquecer, de litigiosidade exagerada, de acúmulo de crédito, de guerra fiscal, e de muita complexidade, né? Então, a gente caminha para uma virada de chave agora, né? 2026 começa o ano teste, algo que parecia tão distante, já começou, praticamente, né? As empresas, como o Mário Sérgio falou, precisam estar se preparando, caso alguém aqui não esteja, o relógio já está correndo, e exemplo do meu aqui, que eu estou acelerando para conseguir falar tudo que a gente quer trazer aqui. Mas, quando a gente fala do trabalho da AEB, dentro das discussões, desde a época da emenda constitucional, eram as PECs 45 e 110, nós tínhamos muita preocupação do que aconteceria com o passado, porque nós temos, como o Mário também já apresentou os números, né, dezenas de bilhares de reais em créditos acumulados dos tributos que serão extintos. Então, isso era uma grande preocupação da AEB, especialmente o exportador, porque, né, pela natureza da atividade, o exportador tem saída não tributada. Então, ele tem, por essência, esse problema do acúmulo do crédito tributário na cadeia, e quanto maior a cadeia, maior o acúmulo. Então, nós tínhamos muito essa preocupação de garantir no texto constitucional a garantia de devolução desses créditos, a garantia de ressarcimento desses saldos credores. E, vencida essa etapa, foi colocada no texto constitucional a previsão, nós tínhamos, então, uma segunda rodada com relação à regulamentação dessa devolução, como que seriam os prazos dessa devolução, como que seria o processo de homologação desses créditos. Nós
também já foi falado aqui, caminhamos para a chamada melhor reforma tributária possível. E ficou estabelecido um prazo de 20 anos para esse ressarcimento, não tivemos como reduzi-lo, mas temos como nos organizar para que esse saldo seja o menor possível até lá o início, né, enfim, o fim do ICMS, perdão, em 2032. A EB trabalhou bastante também com relação à redução dos prazos de homologação desses créditos. Um primeiro texto do PLP 108, que trata desse assunto, trazia um prazo de homologação pelos estados desses créditos acumulados de 24 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Nós conseguimos uma redução para um prazo de 12 meses, podendo também ser prorrogado, e lutamos bastante para que esse prazo já reduzido fosse ainda mais reduzido, porque nos parece um prazo ainda exagerado, porque tanto os contribuintes como as fazendas já estão se movimentando em questão de sistema, em questão de auditoria de créditos. Então, na nossa percepção, essa redução de prazo também poderia ser um pouco maior. Além disso, também apresentamos, nas audiências públicas que tivemos a oportunidade de participar, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, alguns, inclusive, com a participação aqui do Renato, do Mário, nós também apresentamos alternativas para trazer maior liquidez para esses créditos, a exemplo da securitização. Existe uma previsão constitucional nesse sentido de que outras formas de monetização dos créditos poderão ser determinadas por lei complementar. No PLP 108 não tem a previsão, mas é algo que nós poderemos trabalhar futuramente. E, além disso, como também já foi abordado, buscamos uma otimização dessa transferência desses créditos. Hoje, nós temos alguns estados um pouco mais à frente, a exemplo de São Paulo, com o ECREDAC, Paraná também tem uma plataforma para transferência de créditos entre contribuintes, mas a realidade é que, nos demais estados, a gente tem uma dificuldade enorme para análise dos nossos créditos e para transferência desses créditos ou monetização desses créditos. Então, nós apresentamos uma alternativa de criação de uma plataforma nacional que uniformizasse isso, para não gerar também uma nova disputa ou guerra nesse sentido. Olhando para o futuro, falando um pouquinho do nosso trabalho em relação à Lei Complementar 214, à época das discussões, o PLP 68, nós tínhamos muita preocupação também com a questão da devolução dos créditos dos novos tributos. Em que prazo esses créditos serão ressarcidos ao exportador? Existem estudos que mostram que um delay nesse ressarcimento seria absolutamente nocivo, chegando à ordem entre 20 e 40 bilhões de reais por mês de impacto de fluxo de caixa. Então, nós conseguimos que ficassem estabelecidos prazos razoáveis, o prazo de 60 dias, podendo ser reduzido esse prazo para empresas enquadradas em programas de conformidade fiscal. Nós não sabemos ainda que programa será esse, como que isso vai acontecer, se empresas, por exemplo, que estão enquadradas no EA, poderão receber esses créditos de forma mais célere, mas foi um ponto muito defendido pela AEB, e nós tivemos um êxito importante. Também com relação à manutenção dos regimes especiais aplicáveis ao comércio exterior, uma briga muito grande. Participamos de algumas reuniões no Congresso Nacional para falar desse tema. Participamos de reuniões do GT, que foi criado à época, especificamente para olhar, do GT do Ministério da Fazenda, da CERT, né, da Secretaria Extraordinária. Foi criado um GT especificamente para tratar desses regimes, e nós fomos sabatinados nas reuniões para que pudéssemos sensibilizar e explicar o impacto de você não ter salvaguardado o drawback, o recoff, o repetro para as empresas de petróleo, que geraria um impacto absurdo e nos tiraria efetivamente do páreo para disputar no mercado internacional. E esse é um ponto importante também, porque falar de comércio exterior, falar do Brasil nesse cenário,
não é tratar de privilégios ou de protecionismo, nós não estamos competindo entre nós internamente, nós estamos competindo com grandes países no mercado internacional, muitos que, inclusive, recebem subsídios para que possam fomentar suas exportações. E nós, aqui no Brasil, não podemos criar empecilhos, não podemos ir na contramão disso, precisamos fomentar a atividade exportadora. E já caminhando para o final, não posso também deixar de falar sobre a questão do imposto seletivo alcançando a exportação de bens minerais. Para nós, ainda não é uma batalha perdida. Houve o veto presidencial, mas o Congresso vai ter a oportunidade de avaliar esse veto, e nós reforçamos o nosso ponto de que precisamos exportar produtos e serviços, não precisamos exportar tributos. Então, seria a criação de um novo resíduo tributário, ter o seletivo nas exportações de bens minerais, seria perda de competitividade para o exportador brasileiro, e nós não podemos perder isso de vista. Eu ouvi muitas vezes o próprio Bernardo Api e toda a equipe da CERT, em comentários também em audiências no Congresso, precisamos combater a fraude, sonegação e inadimplência. Combate à fraude, sonegação e inadimplência. Sim, precisamos, mas precisamos também cuidar dos não fraudadores, dos não sonegadores, dos não inadimplentes, porque eles estão na outra ponta, gerando emprego, gerando renda, gerando crescimento. Seria algo semelhante a você perguntar para um passarinho qual que é a asa mais importante dele, a asa da esquerda ou a asa da direita. Precisamos olhar para esses dois pontos. E as exportações brasileiras são um potencial de geração de emprego, um potencial de progresso, e estamos falando também de balança comercial, e precisamos e continuaremos em campo para garantir que a voz dos exportadores e dos importadores, a voz do COMEX seja ouvida. Quero também aproveitar para parabenizar o processo legislativo da reforma. Nós tivemos a oportunidade de apresentar material, de levar material adicional. Foram discussões técnicas muito bem trabalhadas. Então, isso precisa ser algo também louvado. E a EB segue à disposição, segue em campo, outras batalhas virão, nós temos a regulamentação infralegal e estamos com toda a energia para seguir contribuindo e salvaguardando o nosso setor exportador brasileiro. Agradeço muito a atenção de vocês e, mais uma vez, a oportunidade. Passo a palavra para o presidente da mesa. Obrigada. O adiantado da hora nos impede de passar o que queríamos fazer, que era ter um diálogo com todos presentes através de perguntas e respostas. Eu vejo aqui o Ferraccioli esperando, o Rubem, o Castro Neves, os colegas do Itamaraty aqui, doidos para começar o seu painel, que está avançando na hora do almoço. Então, sou obrigado a suspender a parte de perguntas e respostas, mas mantenho o agradecimento. E lembrar essa questão de exportação de tributos, os mais antigos aqui, se lembra do Pratini de Moraes, quando era presidente da EB. Isso quer dizer que só o Brasil e Burkina Faso exportavam impostos. É claro que isso evoluiu muito bem, o quadro que eles se referiram a muitos esforços foram feitos, mas os males continuam os mesmos. O próprio Candir, quando fez a lei Candir, previa algo muito bom, né, para a devolução de impostos. O Supremo, se não me engano, em 2020, né, Jorge, acertou um pouco uma decisão a respeito de como fazer a devolução. Vemos aqui os números, quase 200 bilhões para serem devolvidos e não são devolvidos. Ou seja, a exportação é importante ou não é para os Estados? Será que considera que é mais importante segurar o recurso? Uma vez eu tive uma rodada de negociação com 27, eu sozinho com 27 secretários de Estado. A alegação era simples. Mas vocês faturam muito, não precisam de devolução. Acho que há uma pequena confusão entre faturamento e lucro, né? Aí eu desisti. Ok. Eu agradeço a todos aqui a presença e segue o painel. Ferraccioli, você que é o comandante, vai, sob as ordens que serão dadas agora, você assume. Muito obrigado aos participantes. Muito bem, nossos agradecimentos aos participantes do primeiro painel, o Renato Agostinho, diretor,
Mário Sérgio Teles, Breno Consoli e a Daiane Lima, e também o nosso moderador, Márcio Fortes.